Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa edição do dia 13 de janeiro de 2022 do Carreira em Foco. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a profissão de escrivão da Polícia Civil do Mato Grosso e nada melhor do que um próprio policial de lá para explicar a rotina para a gente. Ele já está aí na tela, você vê o Charles Setúbal. Seja muito bem-vindo, Charles. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente ao vivo. Bom dia para os colegas do Mato Grosso e boa tarde para as demais regiões que são atendidas pela horário de Brasília. E bom dia, Ana Paula, um prazer em conhecê-la, prazer dessa entrevista. Bom dia para vocês, então, aí do Mato Grosso. 1 hora de diferença temos aqui, né? Aqui exatamente meio-dia, então aí 11 horas da manhã ainda. A gente lembra aqui que a prova está a menos de um mês, será no dia 20 de fevereiro. Aliás, um pouco mais de um mês, né? Hoje é dia 13 de janeiro, então as inscrições já estão abertas. E para que você possa se preparar um pouquinho melhor, na verdade, até se motivar nos seus estudos, a gente faz esse bate-papo. Charles, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que está assistindo, fala um pouquinho de você. Bem, bom dia a todo o público. O meu nome é Charles Setúbal, eu sou escrivão de polícia há aproximadamente 11 anos. Já trabalhei em 3 cidades do interior do Mato Grosso. Trabalhei em algumas especializadas, entre elas a de repressão a drogas e entorpecentes, a Polinter, que seria a capturas em alguns estados, a Delegacia da Mulher. Trabalhei na Central de Flagrantes, que é o plantão, né? De uma forma geral, o plantão. E atualmente eu trabalho na Delegacia do Adolescente. Legal, então já está há 11 anos na profissão, a gente estava até comentando anteriormente, você trabalha como policial aí no Mato Grosso, e eu já quero só pedir para o pessoal que está aqui no chat mandar de onde que é também, que eu sei que sempre tem gente do Brasil inteiro, então gosto de saber de onde o pessoal está acompanhando. Estou aqui com a minha tela aberta e já já eu dou aqui um alô para vocês no chat. Podem também ir mandando as perguntas que vocês têm interesse em saber sobre a rotina da profissão, tá bom? Charles, então eu queria que você começasse falando para a gente, então, de uma forma mais ampla, qual que é a importância da Polícia Civil, na sua opinião? Olha, a Polícia Civil, ela é o baluarte da segurança jurídica para que o processo ele ande, né? Nós devemos lembrar o seguinte, isso é bom para você, concurseiro, que no caso, quando todo o procedimento é feito na Delegacia de Polícia Civil, ele é somente um procedimento, ele é não processual, ele não é processual, ele é processual a partir do momento que ele chega no fórum, ele chega no Tribunal de Justiça, certo? E aí o que, que acontece? Para que chegue lá no Tribunal de Justiça, é necessário que tudo seja bem feito no início, né? E para o garantidor do seu direito, que é o delegado de polícia, ele que inicia. E nós somos os seus auxiliares, né? No caso, Charles Escrivão, né? Eu sou auxiliar do delegado de polícia, assim como os investigadores de polícia também o são quando fazem a coleta de provas e de informações. Então, o trabalho da Polícia Civil, ele é em conjunto com outros órgãos também, em equipe, vamos dizer assim? Justamente, sim, porque o que acontece? Nós temos a Polícia Civil, né? No caso do Mato Grosso, nós não temos a Polícia Técnica junto ao corpo da Polícia Civil. Se eu não me engano, em São Paulo, a Polícia Científica é vinculada, no Distrito Federal, a polícia é vinculada à Politec e vice-versa, né? A Politec, a Polícia Civil, mas no caso do Mato Grosso, não. A Politec ela foi desvinculada da Polícia Civil, mas ela é um órgão, né, co-irmã da Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, que é ostensiva e que faz todo o trabalho de primeiro, né, engajamento na busca pela verdade. E na Polícia Civil, quais são os cargos passíveis de entrada via concurso público? No caso da Polícia Civil, nós temos basicamente o delegado de polícia, o escrivão de polícia, o investigador de polícia. São somente esses, né? E o que vai diferenciar o trabalho de um investigador para o trabalho de um escrivão? O engraçado, só para fazer um
paralelo antes de iniciar a resposta propriamente dita, é que se nós formos pegar a Lei Complementar 407 de junho de 2010, que é aqui da Polícia Civil do Mato Grosso, que é do Mato Grosso, o que nós vemos? Que 70% das atribuições dos escrivães com os investigadores, elas são muito semelhantes. Quando as pessoas forem estudar a lei, eles vão verificar isso. 70% das funções são semelhantes, né? Vendo 30% de diferenciação. Nesses 30%, no qual é diferente o trabalho do escrivão para o trabalho do investigador, nós vamos ter, por exemplo, a questão da coleta de provas, né? de apreensões. O investigador ele não fica responsável por essa guarda. Ele traz essa apreensão, né? Ou quando não é ele que traz a apreensão, é a PM que traz. Mas nós somos os responsáveis atualmente ainda por guardar, porque essa guarda hoje, já em nível federal, ela deveria ter sido repassada para as politecs, para as polícias técnicas. Mas em função de uma questão como a gente fala, me fugiu a palavra agora, de fazer com que isso se efetive, isso ainda não foi cumprido. Tá? Tá. Na prática, o salário é o mesmo, né? Tanto para escrivão quanto para investigador. Se eu não me engano, é 5.600, deixa eu até checar direitinho. R$ 5.657 é o salário inicial para os dois cargos. Você disse que 70% do trabalho, mais ou menos, é parecido. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o trabalho do escrivão. Quais são as funções do escrivão para depois a gente comparar os dois, pode ser? Uhum. Pode. Então, vamos lá. O escrivão, uma coisa que eu quero dizer que é importante se dizer. O escrivão, ele é o responsável, né, é o pontapé inicial para que tudo se desenvolva em termos de caráter pré-processual e pós-processual. Tá certo? Como assim? Nós temos o auto de prisão em flagrante delito. Nós temos o termo circunstanciado de ocorrência. Nós temos o boletim de ocorrência circunstanciado, que é referente a adolescentes. Né? Nós temos a verificação preliminar, que é um termo, procedimento, que se coloca antes de se verificar se aquilo realmente vai andar para frente ou não. Enfim, o escrivão ele é o responsável por tudo isso, óbvio que após o despacho do delegado, porque é o delegado que vai pegar o boletim de ocorrência, é ele que vai ler, é ele que vai decidir, e a decisão dele ele faz em forma de despacho. Né? Ou seja, o despacho nada mais é que a decisão do delegado sobre o que se deve fazer. E o escrivão só cumpre. Tá bom, então, nos filmes, assim, mais ou menos, a gente costuma ver sempre aquele escrivão digitando bem rapidinho. Esse trabalho, ele é mais interno mesmo? O escrivão pode ir a campo, fazer alguma operação? O que o escrivão normalmente acontece, quando ele vai a campo, ele vai basicamente com a função de registrar, né, de, por exemplo, a fazer a apreensão, né, e de procurar colher algumas informações que, porventura, estejam a sua facilidade. Mas, assim, eu vou ser bem sincero, que na prática isso fica mais com o investigador. Por quê? Porque ele vai fazer o relatório circunstanciado dele e vai passar para a autoridade policial que vai juntar nos demais procedimentos. O escrivão ele vai ficar responsável, quando é em operação, para ouvir na delegacia. Ele vai ouvir mais na delegacia, em termos de depoimento, em termos de declaração e em autos de interrogatório. Tá. Charles, eu até te pergunto isso sobre o perfil para ser escrivão e gostar do que faz, que eu até visitei algumas polícias pelo Brasil e em alguns lugares
o escrivão e o investigador, na prática, acabam fazendo a mesma coisa, então, como o salário é o mesmo, não faz tanta diferença, assim, se você é escrivão ou investigador. Aí, no Mato Grosso, pelo visto, então, as funções são bem definidas mesmo. Então, o que você acha que a pessoa tem que ter de característica para ser um escrivão e gostar do que faz no dia a dia? Bem, o escrivão, primeiro, ele tem que ser muito organizado, né? Ele tem que ser muito organizado. E mesmo organizado, ele tem que ser uma pessoa de rápido raciocínio. Por quê? Porque ele, com a supervisão da autoridade policial, que faz as perguntas por exemplo, aos policiais militares que vão entregar, né, as pessoas que foram detidas na rua. Ele vai ouvir as vítimas, ele vai ouvir propriamente aquele suspeito, né? Ele vai, enfim, é ele que está sempre ouvindo as pessoas, né? Então o escrivão ele tem que ter a sensibilidade de verificar que aquela pessoa que está passando informação para ela, ela está sendo objetiva no que está passando. E o escrivão ele tem que procurar verificar se ele consegue o máximo de informações possíveis, certo? Por quê? Por exemplo, você há de convir comigo que um suspeito ele não vai querer entregar as informações que ele tem para não se incriminar. Porém, se você cruzar informações que você já tem e colocá-lo numa sinuca de bico, ele acaba falando, entendeu? Até porque nós conversamos com ele usando o psicológico, usando essa estratagema que é importante para o nosso serviço. Tá, então antes da gente falar sobre esse treinamento que vocês têm também, até mesmo no curso de formação ou outros cursos extras que vocês fazem durante a profissão, queria partir aqui para o chat agora. O Freitas está perguntando como que funciona a mudança de classe. Então vamos falar um pouquinho sobre essa parte de carreira, como que faz para progredir na carreira, como que o escrivão entra, onde que ele vai trabalhar. Certo. O que eu posso falar para ele é o seguinte, eu vou falar da forma atual, porque atualmente ainda está havendo um estudo, né, sobre a reestruturação da carreira da Polícia Civil no Mato Grosso, em que vai haver alguma mudança nessa questão dos níveis, né, e nessa questão das classes, né? Então, eu não posso antecipar, porque isso não foi ratificado, não foi confirmado, mas o que eu posso falar atualmente é o seguinte, é que para você progredir dentro da Polícia Civil no Mato Grosso, você tem que fazer o estágio probatório, né, que são os 3 anos, e depois dos 3 anos, você tem mais 3 anos para mudar de classe, certo? E aí você já vai para a classe B, ou seja, da classe A, você vai para a classe B. E a mesma coisa, da classe B para a classe C, são mais 3 anos, certo? Aí da classe C para a classe E, são 5 anos, ok? Aí você vai me perguntar, Charles, mas pulou a classe D? Não, não pulou. É porque a classe D ela não existe, pelo menos para os investigadores e para os escrivães, né? Eu posso só falar dos escrivães e dos investigadores, porque dos delegados eu não tenho conhecimento. Agora, em nível então de classe... Então é por tempo, é isso? Só para a gente... É por tempo, por tempo. Tudo e bem, de nível basicamente alguns anos, né? Então, por exemplo, o primeiro nível que você muda, o nível 1 para o nível 2, são 3 anos, é o mesmo tempo de estágio probatório, né? E se eu não estiver enganado, o restante são 2 anos, tá? Mas isso aí são detalhes que a pessoa, ao estudar, ela vai obter essa informação, né? E, como eu estou falando, vai ter uma mudança? Vai, só que eu não posso antecipar essa mudança. Tá. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o curso de formação. Claro que mudou muito, né? O último concurso aconteceu em 2013, então você está há 11 anos. Você fez qual concurso? Eu fiz do concurso edital de 2010, mas o concurso acabou finalizando em 2011. Tá. E aí o curso de formação, então, atualmente, você tem informações de como funciona? Quais são as matérias estudadas? Quanto tempo dura? Olha,
o curso de formação ele tem uma média de 4, 5 meses, né? Eu estou falando da média, né? Porque isso depende do que vai se colocar no currículo, do que se retira, do que se coloca, né? Mas é uma média de 4 a 5 meses. As matérias são as mais diversas possíveis, né? Então você tem, por exemplo, matéria de criminalística, você tem de direitos humanos, você tem de direito penal, noções, né, na realidade, direito penal, de noções de direito processual penal, entre outras noções de direito, tá? E você vai ter também de abordagem policial, você vai ter questão de cartório, né? Você vai ter noções de cartório, né? Como é que você vai trabalhar o cartório quando você estiver atuando, como é que se processa, quais são os períodos máximos que um procedimento deve permanecer, período mínimo, enfim. Você tem tudo isso daí. E aí o escrivão, por mais que fique na maioria do tempo, então, numa parte interna, realizando esse tipo de trabalho, tem porte de armas também, trabalha com todo o equipamento de um policial. Sim, sim. É uma brincadeira, né, que eu vou até antecipar os que vão fazer o cargo de escrivão, que os investigadores costumam dizer isso de uma forma brincando, né? Não é uma forma desrespeitosa, mas é uma forma de brincadeira que eles falam, que escrivão não é polícia, né? Isso não condiz com a realidade. Por quê? Porque normalmente no interior, principalmente, em que há falta de efetivo, nós temos que o escrivão ele está junto com o investigador e normalmente o investigador ele pede a ajuda do escrivão, tá? Na capital isso já diminui porque já há um número bom de investigadores e a participação do escrivão em qualquer tipo de intervenção ele já é menor, né? Mas no interior isso ele é mais real. Quanto ao porte de armas, sim, o escrivão ele faz curso de tiro na academia de polícia, né? Se ele faz curso de tiro, ele tem o que? A capacidade de usar a arma somente quando é necessária, tá certo? Da mesma forma como o investigador de polícia, certo? É óbvio que o escrivão, por estar dentro da delegacia, atuando de forma direta com relação ao crime, mas no tocante à documentação, né, ele não vai ter o embate direto como investigador, mas se preciso for, ele vai sim, né? Nós devemos lembrar que o escrivão, ele tem mais contato com o criminoso, com o suspeito, do que o investigador. Por que eu falo isso? Porque o escrivão ele está conversando tete a tete, olho a olho, com o suspeito, entende? E aí o investigador ele tem um contato? Tem, mas é um contato que acaba se tornando mais breve, porque ele só vai vê-lo algumas vezes, obviamente, colocando, inclusive, ele dentro do corró da delegacia. O que é o corró? É o xadrez da delegacia. É o papel que o investigador faz, colocando lá, retirando e trazendo para a gente ouvir, enfim, fazendo nosso papel de arguidor. Charles, você comentou também, então, que tem essa falta de profissionais, principalmente no interior, que os escrivães acabam, então, participando de forma mais ativa, né, vamos dizer assim. E eu queria que você comentasse com a gente, então, você acha que realmente está faltando essa mão de obra? Porque esse próximo concurso é só para cadastro de reserva. Esses aprovados serão chamados, na sua opinião? Acredito que sim. Agora, quando fizeram esse cadastro reserva, eles pensaram da seguinte forma: vamos chamar somente aquilo que é possível chamar em função de algumas particularidades do Estado, né, na qual eu não posso entrar no mérito. Porém, eu acredito sim que vão chamar. Agora, se você me perguntar qual o número que vão chamar para escrivão e qual o número que vão chamar para investigador, aí eu não posso dizer isso para você. Sim. Não, isso a gente até aguarda, então, porque o cadastro de reserva, né,
o Estado às vezes faz isso para não ter aquela obrigação de chamar um certo número, mas com certeza, então, se estão fazendo esse concurso, estão fazendo para os 2 cargos, devem chamar sim, é melhor já o pessoal pegar firme nos estudos aí e garantir aquela boa colocação, então. Já vou partir aqui para as perguntas do pessoal, que tem gente perguntando aqui, vamos ver se o escrivão funciona como, seria como um estagiário, entre aspas, do delegado, é um assistente do delegado, você pode dizer assim ou não? Não, o que eu posso dizer é o seguinte, o escrivão, antes de mais nada, ele é um policial civil, certo? Eu vou até falar uma coisa para que as pessoas possam ver que o que eu estou falando tem embasamento. Se o candidato ele procurar a lei complementar 407 de 2010, ele pode procurar no artigo 307, escrito o seguinte: para efeito desta lei complementar, considera-se policial civil o delegado de polícia, o investigador de polícia, o escrivão de polícia. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a autoridade policial é o delegado de polícia, certo? É ele o norteador do que o investigador de polícia e o escrivão vão fazer. Então, o escrivão, ele não é estagiário, ele não é um assessor, ele é um auxiliar da autoridade policial. E auxiliar, ele quer dizer o seguinte, ele está auxiliando, ele está ajudando o delegado nas suas funções, assim como o investigador, tá certo? Sim, uma todos coisa são que é importante policiais, se mas dizer existe que não... uma hierarquia, né? Isso, o delegado é a ponta dessa hierarquia. Ele deve ser respeitado, né, assim como também o escrivão, o investigador devem ser respeitados por ele. Sim. Respondida então sua pergunta para o Marcos, para o Freitas, quem mais que perguntou aqui sobre isso? Que tinha muita gente com dúvida. A Francisca. Isso aí, Francisca Rocha. Um beijo para vocês que estão mandando participação aqui no chat, viu? Estou acompanhando e assim que possível a gente já vai fazendo as perguntas de vocês também. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, viu, pessoal? Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas também. Agora, então, deixa eu ver aqui qual o próximo ponto que a gente pode falar. Eu queria que você contasse, na verdade, alguma curiosidade sobre a carreira, alguma operação legal que você já pôde participar aí na delegacia. Sim, a gente pode dizer que tem diversas, né? Dentro da repressão entorpecentes, que é a DRE, nós, no caso eu, né, já participei de algumas operações, permaneci pouco tempo lá, mas foi uma permanência construtiva, né, tanto do lado positivo como do lado negativo. O que eu quero dizer com isso é que nós temos a possibilidade de ver o quão a sociedade está infestada, né, por entorpecente, por pessoas que se viciam e pessoas que fazem os outros se viciarem. E aí, nessa busca, e tudo que a DRE faz, ela age mais ou menos parecido com a Polícia Federal. Ela faz as suas investigações, ela tem as suas escutas, ela tem o seu setor de inteligência muito bem trabalhado, e quando ela tem o alvo que vai ser já está no ponto de ser pego, aí se faz a operação, se prepara a operação para que isso aconteça de forma efetiva, né? Então foi muito bom trabalhar lá, porque a gente pode ver como o setor de inteligência, onde há escrivães e há investigadores, né, trabalham para que esse intuito, né, de tirar como é que a gente fala? Me fugiu o nome agora, desculpa. Os usuários. Os traficantes da rua e fazer com que haja menos usuários. Tá? Então, nós vemos na efetividade do trabalho da DRE, assim como de outras especializadas, mas eu estou citando a DRE porque eu trabalhei lá, porque há sim, todas essas especializadas, um núcleo de inteligência trabalhando juntamente com os cartórios, juntamente com os delegados, para que se combata o crime organizado. O trabalho da Polícia Civil acontece depois que o crime aconteceu, né? Diferentemente, então, da Polícia Militar, que é mais preventivo. Isso aí, na realidade, é uma meia-verdade, né? Como assim? A Polícia Civil, ela trabalha também antes
de que outros crimes possam acontecer. Na investigação? Né? Isso, por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu acabei de falar, há escutas telefônicas, certo? Sim. E, havendo as escutas telefônicas, às vezes você consegue, através da escuta, evitar que um crime aconteça. Certo? Então, aí se fala com determinado setor da polícia, se avisa a polícia militar para ajudar, dando apoio, né, entre outros, para que se efetive o combate a esse futuro crime. O que eu quero dizer é o seguinte: a Polícia Civil, infelizmente, ela não é onisciente e onipotente, né? E isso, as pessoas querem que a polícia seja assim. A polícia ela não pode estar em todo lugar que elas desejariam. A polícia, infelizmente, o número dela é pequena. A polícia militar, ela faz o seu serviço, e faz bem feito também, só que ela faz seu serviço de forma preventiva, entre aspas, porque às vezes o crime também já aconteceu. E às vezes ela evita o crime somente porque alguém da população avisou. Então, quando a gente fala que a polícia militar, algumas pessoas falam, aliás, né, que a polícia militar ela evita o crime ou ela se adianta ao crime, isso não é verdade. Por quê? Porque ela também tem o seu setor de inteligência? Também. Só que ela faz tudo isso com respaldo, quando ela consegue evitar, de um setor que agiu antes dela, assim como a Polícia Civil. Então, nós não podemos dizer que a Polícia Civil ela não age de forma preventiva. Ela age, sim, tendo os meios necessários, como os tem. Só que, como eu já falei, ela não é onisciente, ela não é onipotente e não é onipresente, tá certo? E aqui tem mais gente perguntando, é o João Pedro, quem mais aqui? Perguntando um pouquinho, que é o que a gente vai falar agora, e o Fábio Matos também, da distribuição dos novos empossados. Então vamos falar da lotação. Para onde que esses aprovados irão depois de nomeados? O João Pedro perguntou também se tem necessidade mais de escrivães ou então de investigadores. Olha, eu posso dizer, na minha modesta opinião, como escrivão, que está meio a meio. Por quê? Investigadores nós temos bastante no Mato Grosso, né? Nós temos aí numa faixa, se eu não estiver enganado, de 1.500 a 2.000 investigadores. Como eu não sou investigador, eu estou dando um chute, né? Então eles estão nessa faixa de 1.500 a 2.000 investigadores na ativa, tá? Já escrivães na ativa, ele não supera a marca de 700 escrivães. Ele deve estar nessa faixa de 500 a 700, tá? Porque eu não tenho o número atualizado. Então, eu vejo que há uma carência muito grande de escrivães, tá? E uma carência também de investigadores. Só que, como investigador já tem bastante, nós precisaríamos mais de escrivães. Por quê? Porque, infelizmente, já virou um hábito no Estado de quando a pessoa chega no interior, que onde há carência, né, as pessoas entram na justiça para tentar vir para a capital. E isso é um desserviço, né? Porque se você fez o concurso para o Estado é que vai definir para onde você vai. Então, se você vai para o interior, que é onde está precisando de gente, você tem que permanecer, penso eu, na minha modéstia, que no mínimo 3 anos no interior. Entendeu? Que é o seu estágio probatório. Eu, quando fui no estágio probatório, eu concluí meu estágio probatório no interior, entendeu? Depois disso, depois de 4 anos, eu vim para a capital, entendeu? Mas o que eu respondo a esse rapaz é o seguinte: o ideal é o que está dentro do edital. Se o edital diz que todas as vagas vão para o interior, então você vai para o interior, inicialmente. Depois de cumprir o seu estágio lá, você fica lá. Agora, se lá no edital está dizendo que tantos por cento vão para o interior e tantos por cento vão para a capital, aí se cumpre o edital, tá? Mas o que eu digo, e falando em nome dos escrivães, os escrivães precisam de um contingente bom.
nós precisamos de muita gente. Por quê? O serviço do escrivão, ele, com todo respeito e sem desmerecer os demais cargos de delegado e de investigador, é o que mais trabalha na Polícia Civil, é a peça-mor, é o coração da Polícia Civil, é o escrivão. Tanto é que eu vou complementar dizendo o seguinte, que todas as delegacias do Mato Grosso ou do Brasil fiquem um dia sem o escrivão para ver o caos que vira uma delegacia. Não funciona, né? E você, então, citou essa importância do trabalho no interior, nessas outras delegacias. Queria que você contasse como que é a estrutura no interior do Mato Grosso. Olha, eu como fui escrivão em Roraima também, só que lá eu fiquei muito pouco tempo, né, em função de que lá na época se pagava muito mal e era uma região bem distante, né, do restante do Brasil. O que eu digo é o seguinte, com relação aos demais estados do Brasil, o Mato Grosso ele não está ruim, mas pode ficar melhor. Pode ficar melhor, principalmente aquelas regiões que são mais afastadas. Porque cidades, por exemplo, Primavera, né, Campo Verde, você tem, são cidades boas, né? Porém, eu vou dar um exemplo de Primavera, que a questão do plantão lá é muito difícil para o escrivão, né? Você, por exemplo, tem escrivão que, em vez de estar atuando na sua área, está fazendo serviço de outra pessoa, que não é um investigador, entende? Então, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Escrivão é para trabalhar em função de escrivão, e não em outra função, né, que não seja a sua principal função, que é trabalhar em cartório, trabalhar fazendo flagrante, enfim, né? As outras funções, por exemplo, como a de investigador, que ele pode, de repente, fazer um complemento para ajudar os colegas em função da falta de alguém, isso é possível? Mas não é o essencial e não é o que se preza. Sim. O Marcos está aqui falando que edital parece mais um pergaminho chato, pacas de ler. Alguma dica para ir direto ao ponto e que realmente importa? Marcos, se me permite, eu já falo aqui que eu acho extremamente importante você ler o edital, mesmo que seja chato, enfim, toda a sua prova, tudo que você precisa de informação está ali, mas de qualquer forma, se você quiser um caminho mais curto, aqui no Estratégia, no nosso canal mesmo, nós fazemos uma análise de edital. Então, se você procurar esse vídeo, já está tudo direitinho. Se você preferir assistir, fica mais fácil para você. A análise de edital da Polícia Civil do Mato Grosso vai ter tudo que você precisa. Também vou deixar aqui no chat, então, o link da nossa matéria, que também tem tudo mastigadinho lá para você. Inclusive, ao final tem o edital se você quiser clicar, tá bom? Lembrando que as inscrições já estão abertas, a prova acontece no dia 20 de fevereiro. E agora, voltando aqui, Charles, queria que você contasse para a gente quais são os equipamentos de trabalho de um escrivão. Vamos lá, né? O equipamento de trabalho do escrivão, voltando até uma das primeiras perguntas, por exemplo, a arma, né? Ela é um instrumento de trabalho do escrivão, ele tem que estar armado, né? Não tem essa. Por exemplo, tem gente que pensa, vou fazer concurso para escrivão, não vou precisar usar arma, né? Não venha com esse pensamento. Escrivão usa arma também. Escrivão é um policial, ele não tem que estar com a arma guardada, ele tem que estar com a arma na cintura. Mas vamos lá, a pergunta. Qual é o instrumento principal de trabalho? Primeiro, o computador. O escrivão tem que ter um computador bom, né, de bom acesso à internet, de uma boa velocidade de internet, né? Porque hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus que colocou no nosso caminho aqui no Mato Grosso, vamos assim dizer, a sensibilidade dos chefes que fizeram, juntamente com a equipe de informática da Polícia Civil, criaram o sistema GEA. Né? O sistema GEA é um sistema interligado, na qual você faz o flagrante, você faz todos os demais procedimentos, né? Ouve as pessoas, enfim, através da internet. Né? Você não precisa mais usar documentos antigos, né? Que você tinha que fazer sobreposição, às vezes
colava e salvava. Enfim, hoje nós estamos na modernidade, sendo que aqui no Mato Grosso o sistema GEA é nosso. Nós não compramos de outras polícias, nós desenvolvemos. E quando falo nós, não é o Charles, não, é a equipe de informática da internet, e ressalta dizer que através da sensibilidade dos chefes da diretoria geral da Polícia Civil, né, juntamente com a Academia de Polícia Civil, que à época desenvolveu com a equipe de informática o GEA. E como que funciona agora, falando sobre a escala de trabalho? É plantão, é expediente, vai depender da delegacia que o escrivão vai ser lotado? Justo. Vamos colocar os pingos nos is nesse ponto, né? Primeiro, escrivão dificilmente em Mato Grosso vai trabalhar em plantão, tá? Por quê? Quando você trabalha em especializada, o escrivão ele trabalha em cartório, basicamente em cartório, quando é especializada, tá? Agora, quando você tem delegacia não especializada, o que vai acontecer? Ele também vai trabalhar em cartório, né? E você tem alguns escrivães, por exemplo, na central de flagrantes, ele vai ser um escrivão plantonista. Como assim? Eu vou falar como eu já trabalhei na central de flagrantes aqui no Mato Grosso, que é o plantão que as pessoas conhecem mais facilmente. Então, vamos lá. Eu entrava, por exemplo, 7 horas da manhã, sairia às 7 horas da noite, e tinha um intervalo de 12 horas, e nesse intervalo de 12 horas eu voltava a trabalhar às 7 horas da noite e saía às 7 da manhã. Então, se a gente for calcular, né, são 12 horas, né, num dia, 12 horas no outro dia, e você tem 3 dias mais ou menos de descanso, entendeu? Então isso aí dá o quê? Se a gente for calcular 12 por 36, mais ou menos, né? Tá. Bom, a Eliane está aqui elogiando o Mato Grosso, disse que adora Sinop, Juína, Lucas, Sorriso, entre outras cidades. E o pessoal, então, pode ser lotado para ir para essas especializadas? Tem que fazer alguma coisa? De repente, se identifica mais com algum tipo de serviço? Tem como escolher? O que vai ditar para onde esse policial vai? Olha, o que eu digo é o seguinte, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre quis trabalhar na inteligência, né? Mas devido a algumas características particulares minhas, né? Como eu gosto eu sou muito falante, né? Sou muito brincalhão e questiono algumas coisas. Então, talvez por isso eu não fui analisado com perfil para trabalhar na inteligência, porque na inteligência, por exemplo, você tem que ser uma pessoa mais discreta, mais fechada, né? Ou você tem que ter conhecimento de pessoas que já te conhecem e que possam te dar como referência a trabalhar. Como eu não tive nada disso, eu nunca trabalhei na inteligência. Então, o que eu quero dizer, o meu exemplo para ela é o seguinte: isso é relativo. Às vezes as pessoas vão te avaliar pelo seu perfil, ou as pessoas vão te avaliar pela sua prática cartorária. Porque às vezes você é muito bom como um escrivão de cartório, né? Como um escrivão plantonista. Vai depender do modo como você mostrar o seu serviço, né? Vocês têm curso de especialização com frequência? Os cursos que nós temos são cursos oferecidos atualmente pela Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Esses cursos, normalmente são utilizados para que o policial ele possa complementar justamente as exigências para que você tenha nível, né? Porque, por exemplo, nível e classe. Não é só você ter tantos anos de polícia para você mudar de classe ou mudar de nível. Não, você tem que ter um número X de carga horária também, porque você está demonstrando que você está investindo em você como policial. Então você estuda, faz à distância o curso, e quando conclui o curso, o que acontece? Você recebe o seu certificado
apresenta esse certificado posteriormente, ele vai ser somado às suas horas, e aí você complementando essas horas, você já muda de nível de classe, tá certo? Então ele é utilizado não só para conhecimento do policial, né, mas também para elevação de nível de classe. Progressão na carreira, né? E a gente já falou um pouquinho Isso. sobre o salário, agora quais são os benefícios? Olha, os benefícios, por exemplo, acabamos de falar de plantão. Você tem uma coisa chamada adicional noturno, né? O adicional noturno, ele é justamente para compensar, né, aquele trabalho a mais no período noturno, porque querendo ou não, é um trabalho desgastante, né? Aproveitando fazer o vínculo com aquilo que foi perguntado se em outras delegacias no Mato Grosso tem plantão, o que eu posso dizer também é o seguinte, por exemplo, você trabalha numa primeira DP da vida, numa segunda DP da vida, aqui na DEA mesmo, você não tem um plantão do escrivão, tá? Eu estou falando especificamente dos escrivães, tá? O que acontece? Se acontece alguma coisa que você tem que fazer no período noturno e que é necessária a sua presença, você vai ser chamado, certo? Você vai ser chamado e você recebe para isso, tá certo? Então, mas não é plantão. Não interessa. Você vai vir, você vai trabalhar nessa contingência, nessa questão de última hora que veio, e você vai receber pelo que você trabalhou. Em forma de hora extra ou folga depois? Não, em forma de hora extra, né? São remuneradas, então, Podemos essas chamar horas assim de hora extras. extra. Podemos chamar assim de hora extra. E tem um limite de quantidade de hora extra que pode fazer? Olha, boa pergunta. Eu sei o seguinte, que não tem um limite, até porque não se pensou nisso, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que nenhum escrivão hoje no Mato Grosso, ele excede esse nível de hora extra, até porque, graças a Deus, quando há essa questão do adicional noturno, né, de plantonistas, as pessoas conseguem fazer o seu sem estar maculando a sua saúde. Sim, e é possível então chegar em casa, desligar mesmo do trabalho, ou vocês consideram um policial 24 horas? Olha, há cargos que, infelizmente, o policial ele tem que estar, vamos assim dizer, ligado 24 horas. Eu vou dar uma informação, por exemplo, dentro de uma delegacia você tem o chefe de cartório. O chefe de cartório ele é o responsável por tudo dentro do que se refere a escrivão. Porque ele que ajuda a fazer o quê? Ele, aliás, não ajuda não, ele é o responsável pela distribuição dos procedimentos. Ele que leva para o delegado o que está chegando, o que se deve fazer, entendeu? Então, ele não desliga 100%, tá? Então, é chamado algum chefe de cartório para vir responder alguma coisa à noite? Dificilmente, mas hoje, como nós temos internet, hoje, como nós temos celular, WhatsApp, então essas informações, normalmente, elas são repassadas via esses e-mails, né? Via rede social, via WhatsApp, via Telegram, enfim, o que for, para que seja atendido às determinações da autoridade policial. Sim, Charles, a gente está caminhando para o fim desse bate-papo, viu? Eu quero até agradecer a participação do pessoal, tem muita pergunta aqui, várias que você já respondeu, inclusive. E eu quero agora que você deixe uma mensagem, se possível, para esse pessoal que está estudando. A reta final agora, falta pouco mais de um mês para a prova, que vai acontecer no dia 20 de fevereiro. O que você pode deixar, então, de mensagem, de motivação também, até mesmo um convite para o pessoal? Olha, o que eu posso dizer para você que vai fazer concurso para a Polícia Civil do Mato Grosso, seja para investigador, para delegado, seja para escrivão, que você venha preparado, estude, tá? E o Mato Grosso vai recebê-lo de portas abertas. Nós temos delegacias boas em termos de estrutura e eu vou fazer agora uma
como é que a gente pode dizer? Vamos fazer uma propaganda do meu cargo, né? Faça para escrivão. Nós estamos precisando de muitos escrivães muito bons. E entenda uma coisa, escrivão, ele é a base dentro do serviço da Polícia Civil. Sem o escrivão, a polícia para. Então, o escrivão ele tem que entender, aquele que for, né, fazer concurso para Polícia Civil, o cargo de escrivão, entenda uma coisa, o escrivão ele tem um poder que ele sequer imagina, entendeu? Então, ele é a base, ele pode muita coisa, ele só tem que acordar e tem que ser mais unido com seus colegas de trabalho e tem que ter mais coragem em algumas atitudes que ele não tem atualmente. Eu falo aqui especificamente o Mato Grosso, mas os demais cargos, seja investigador, seja delegado, venham preparados, venham que vocês vão encontrar um estado em que vai dar todo o suporte necessário. O estado do Mato Grosso é um estado rico, é um estado pujante, é um estado em que as pessoas são muito boas e é um estado que quer que mais brasileiros de outras partes do Brasil venham somar conosco. Excelente, Charles. Dá para ver realmente que você é um vocacionado, apaixonado pela profissão mesmo, defende o cargo de escrivão com todas as forças e é isso que a gente precisa na polícia mesmo, pessoas empenhadas pelo bem da sociedade. Então eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e por compartilhar o seu dia a dia aqui com a gente. Eu que agradeço, Ana Paula, a toda a sua equipe, ao Estratégia Concursos e que todos os concurseiros que vão fazer para a área da polícia, seja federal, civil, polícia militar, que utilizem todo o serviço do Estratégia Concursos e que sejam bem sortudos e bem preparados para a sua vitória. Um pouquinho de sorte nunca é demais, né? Mas com certeza esse pessoal se prepara bastante, o nível aqui dos alunos do Estratégia é bem alto, viu, Charles? Eu tenho certeza disso. Então, muito obrigada mais uma vez. E agora eu quero agradecer vocês que estiveram aqui no chat, muitas perguntas. Algumas, infelizmente, a gente não teve o tempo aqui suficiente para responder, mas a maioria foi respondida. Então, eu quero desejar uma boa prova para vocês, viu? Que continuem firmes aí nos estudos, que vai dar tudo certo. E em breve a gente vai gravar uma entrevista de aprovado aqui no Estratégia Concursos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Então, meu beijo para vocês e até a próxima edição do Carreira em Foco. Até lá, tchau, tchau!